Quantas questões eu resolvo por dia? Essa é uma pergunta que eu recebo muito no Instagram. Vamos conversar aqui sobre esse assunto agora, tá certo? Se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal e a nossa missão aqui com o projeto 50 Dicas é trazer conteúdo de valor para encurtar o caminho até a sua aprovação. Antes de eu te dizer uma média que eu acho viável para você resolver de questões, eu quero que você entenda o seguinte. Vê só, se você está no início da preparação, se você é um concurseiro faixa branca, ou se você é um concurseiro avançado, se você já passou por quase todas as matérias, a quantidade de questões que esses dois concurseiros resolvem é muito diferente. Então, se você for iniciante é uma coisa, se você for avançado é outra totalmente diferente. O iniciante perde mais tempo, perde não, investe tempo compreendendo as matérias, ele demora mais para avançar. Boa parte do conteúdo, do tempo dele disponível é para isso, para ele estudar os PDFs, para ele assistir às videoaulas quando for necessário. O avançado não, ele já compreende quase tudo, ele está só revisando. E uma das principais formas de revisar é resolvendo questões. Então, é infinitamente maior a quantidade de questões que ele resolve, tá certo? E eu quero sugerir para você que em vez de você contabilizar em dias, que nós adotemos um sistema eficiente para você resolver questões. Porque, pensa aqui comigo, hoje em dia nós temos praticamente questões infinitas para resolver. Se você pegar o sistema de questões do Estratégia, você vai encontrar milhões de questões. Milhares, dezenas de milhares de cada matéria. Então imagina só, eu terminei de estudar a aula de princípios administrativos, direito administrativo, do professor Tales. E aí o que é que acontece? Se você quiser, você vai encontrar ali 200 questões para resolver sobre aquele assunto. Só que, vê só, se você for resolver 200 questões de cada assunto que você estudar, o que é que vai acontecer? Vai demorar muito para você evoluir na matéria. Bruno, então quer dizer que não é bom resolver questões? É, quanto mais melhor. Agora, é muito mais eficiente, em vez de você resolver 200 questões de uma vez em um único momento, e você demorar muito para gerar todo o edital, você para chegar aqui de novo nesse assunto, você vai demorar, dependendo da quantidade de matéria do seu concurso, 6 meses, 7 meses, 8 meses, e aí você já esqueceu tudo. Agora, se você pegar essas 200 questões e diluir, tipo, eu vou resolver 20 hoje, 20 daqui a mais 15 dias, daqui a mais 15 dias mais 20, você resolve em 10 momentos diferentes, perceba que você passou pela matéria em vez de uma única vez, você repetiu 10 vezes aquele mesmo conteúdo. Isso é muito mais eficiente se você ficar em contato constante com a matéria, porque não vai cair no esquecimento o assunto. Então, nós temos que ter isso em mente. E aí, para os concurseiros iniciantes que têm menos tempo para resolver questões, o que é que eu sugiro você fazer? 3 momentos para você resolver questões. Logo após ter estudado o assunto, então, terminei de estudar uma aula, eu resolvo uma quantidade de questões sobre aquele assunto. No domingo ou no sábado, o último dia que você estuda na semana, dependendo do seu plano, você resolve mais uma bateria de questões sobre todos os assuntos que você estudou naquela semana. Então, se o seu ciclo de estudos tem 4 disciplinas e você estudou uma aula de cada matéria dessa, você estudou 4 aulas durante a semana, você vai lá no domingão e resolve mais uma bateria de questões sobre essas 4 aulas. 15, 20 questões, vamos colocar aqui 20, você resolveu 20 em um primeiro momento, quando estudou, mais 20 no final de semana, 40. E aí, quando você fizer um giro de 4 semanas ou um mês, você resolve mais uma bateria de questões, você faz uma revisão mensal por meio da resolução de questões. 10, 15 questões de cada assunto que você estudou no mês anterior. Então, vamos supor que você estudou 4 aulas em uma semana, no mês anterior você estudou aí 20 aulas ou 16 aulas. Aí você vai resolver questões sobre aquelas aulas que estudou. Você resolveu em 3 momentos diferentes. É muito mais eficiente do que se você pegasse as 50 questões e resolvesse todas em um único momento. Você diluiu e resolveu em 3 momentos diferentes. Logo após ter estudado o assunto, em uma revisão semanal e em uma revisão mensal. Então, quantas questões daria aí no mês e aproximadamente por dia? Perceba, vamos supor que no seu ciclo tenha 4 matérias e você consiga estudar uma aula de cada matéria dessa por semana. 4 aulas você estuda em uma semana. Então, se nós multiplicarmos por 50, que foi a quantidade que vai dar no mês, você resolveu 20 logo após ter estudado o assunto, 20 na revisão semanal e 10 na revisão mensal de cada assunto. Então, você resolve 50 questões de cada aula. Se em uma semana você estudou 4 aulas, nós teremos aí 200 questões resolvidas.
E em um mês ou 4 semanas aproximadamente, nós teremos o quê? 800 questões resolvidas. Isso para um concurseiro iniciante, para um concurseiro faixa branca, tá certo? E aí, se nós dividirmos isso por 30 dias aproximadamente, vamos supor que você não estudou aos domingos, estudou 26 dias no mês, vai dar uma média de 30 questões por dia. Agora, quando você tiver avançado, quando você tiver um concurseiro avançado, aí o negócio muda, porque você vai estar praticamente resolvendo questões. A tendência é que esse número aumente cada vez mais. Aí você estará resolvendo 50, 60, 70, 100 questões por dia, chegando aí a 3.000 questões no mês, dependendo da quantidade de tempo que você tem disponível. E lembrando que o concurseiro avançado, ele não faz mais essa continha certinha. Ele vai pegar as matérias que ele tem mais dificuldade e resolve mais questões. Se tem assunto que eu estou muito bem, eu resolvo só 10, 15 questões. Assuntos que eu tenho mais dificuldade, eu resolvo 20, 30 questões. Perceba que você começa a dar atenção, a dedicar mais tempo, dedicar mais questões para os seus pontos fracos, para os assuntos nos quais os seus índices de acerto são mais baixos. Então, essa daí é uma boa média de quantidade de questões para você resolver como concurseiro iniciante. No próximo vídeo nós vamos ver onde você deve resolver questões. PDF, sistema de questões, qual o mais eficiente, qual o melhor para o seu caso, tá certo? E se você ficou até aqui, te convido para seguir lá no Instagram, Prof. Bruno Bezerra, que nós temos dicas todos os dias para você. Então, até o nosso próximo vídeo, aguardo você, fique inscrito aí no nosso canal. Valeu!